que desconectou? Câmera. Então tá bom. Então vamos lá, gente. O que é isso aqui mesmo? A gente estava vendo na aula passada? Exatamente, a replicação do DNA. Quais são as enzimas que estão participando ali da replicação do DNA? Helicase, DNA polimerase, muito bem. O que mais a gente tem lá? Trimase, topoisomerase. Então, vamos lá. DNA polimerase, helicase, topoisomerase. Mais, senhora? Trimase. Helicase, topoisomerase, DNA polimerase e o primer, né? O primer também. Qual que é a mesma função da helicase? Isso, abrir o DNA, né? O DNA é dupla fita e ele é enrolado. Então, a helicase, ela abre a dupla fita, ou separa, né? Melhor falando. Esse é o que separa a dupla fita de DNA. Quem desenrola mesmo essa porção aqui da forquilha é a topoisomerase. Eu estava explicando pro pessoal na aula passada, Eric, quando a gente pega um barbante e você quer abrir aquele barbante, sabe? Quando você pega os fiozinhos, você quer desenrolar o barbante em 2 fios. É a mesma coisa, a mesma ideia de quando a gente as nossas células vão fazer a replicação do DNA. O DNA você pode imaginar como sendo fio de barbante, né? E aí quando a gente pega duas partes desse barbante e tenta separar, o que acontece nesse ponto da forquilha? Fica super enrolado, né? Às vezes faz até nó. Aí o que a gente tem que fazer é desenrolar aquilo ali para continuar separando o fio, né? Essa é a função da topoisomerase. Ela vai desfazendo o que se chama de superenrolamento da dupla fita. Então, topoisomerase desfaz o superenrolamento que se forma na forquilha. Forquilha de replicação. Beleza. E a primase, o que ela faz? Hã? Exatamente. A primase é a enzima que sintetiza, ela que produz. Muito susto, oi? Produz o primer. DNA. E aí, o primer, que é então essa fita de RNA. Por que a gente precisa de um primer mesmo? O primer é necessário porque a DNA polimerase, ela só consegue adicionar nucleotídeos na extremidade 3' livre. Então, no início da replicação do DNA, não tem nada na fita, né, que vai ser replicado. Então, é necessário colocar o primer ali. Depois do primer, a DNA polimerase consegue se acoplar. Então, o primer é necessário para disponibilizar a extremidade 3' do nucleotídeo para que a DNA polimerase adicione
os nucleotídeos, replicando o DNA. E a DNA polimerase, então, qual é a função dela? É ela que adiciona os nucleotídeos na nova fita complementar. De DNA. Tudo bem até aqui? Tá faltando uma enzima aqui. Tá, daqui a pouco a gente vê. Ah, não, é DNA polimerase. Beleza. Aí, o que acontece? Ah, faltaram essas daqui, ó. As SSP. Lembram que são as SSP? As proteínas SSP. Lembram o que são elas? Qual que são elas? Qual que é? Isso. O que faria a molécula de DNA se enrolar de volta? De... que se formam entre os... isso aí. Então, ó, ela evita, né, essas proteínas SSP, impedem a reconstituição das pontes de hidrogênio em os nucleotídeos. Ok? Aí, a gente tem uma outra coisa a observar aqui, ó. O que é T? T1, T2, T3? Não. Tempo. Tempo 1, 2 e 3. Lembram de física, gente? Tempo. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Credo, que desespero. Tá, vamos lá. Se essa aqui é a extremidade 3', essa daqui é a extremidade da dupla fita 5'. Aí, no início da replicação, uma molécula tem que se ligar na fita de DNA para que o início da polimerização, né, da síntese da segunda fita comece a acontecer. Essa molécula aqui, ela se chama RNA. Então, esse daqui é o RNA, é o primer. Beleza. Se essa extremidade aqui é 3', essa extremidade livre do lado de cá do primer é qual? 5'. E essa aqui é a extremidade? 3'. A DNA polimerase, nesse caso aqui, ela vai se encaixar onde? Na extremidade 5' ou na extremidade 3' do primer? Na 3', né? Então, a DNA polimerase vai se encaixar aqui. Vou usar essa aqui é DNA pol. E aí aqui,
essa DNA polimerase, ela vai adicionando nucleotídeos continuamente nessa fita, porque sempre vai estar disponível a extremidade 3' aqui. E ela continua adicionando nucleotídeos. Agora, o que vai acontecer nessa fita aqui de baixo? Se aqui a gente tem a extremidade 5' livre, se eu colocar um primer, qual que vai ser a extremidade livre dele nessa posição aqui? 3', né? Então, a DNA polimerase, nessa fita aqui, ela vai ir no sentido 1 ou no sentido 2, a DNA polimerase? No sentido 1, né? Então, o que vai acontecer nessa fita aqui? O primer, ele vai se ligar nessa posição intermediária da fita. O primer vai anelar, né, ou fazer o pareamento nessa posição. A DNA polimerase, então a gente sabe que aqui está a extremidade 3' livre. A DNA polimerase, ela acopla nessa posição. E aí ela vai adicionar nucleotídeos neste sentido. Aí o que acontece nesse tempo 2 aqui? Beleza, ela vai adicionar os nucleotídeos aqui, até que ela vai chegar no final da fita. Aí o que vai acontecer aqui no tempo 2? Então a gente tem aqui, tem um primer que está aqui. Tem essa fita que foi sintetizada. Aqui a gente tem um primer também. E aqui, a fita que foi sintetizada. Essa DNA polimerase que está aqui agora, ela estava aqui, agora ela está aqui. Ela vai continuar lendo a fita, porque continua livre sempre para ela a extremidade 3' da cadeia que está se formando. Agora, aqui, a DNA polimerase vai chegar aqui no final dessa fita, e aí o que vai acontecer? Ela vai parar a síntese, né? Porque ela chegou no final da fita. Ela vai parar a síntese, ela vai desacoplar e se desligar dessa fita. O que vai acontecer é outro primer vai se ligar nessa extremidade, liberando uma extremidade 3' aqui, e aí sim, outra DNA polimerase se liga aqui e sintetiza mais esse fragmento do DNA. Aí no tempo 3, o que vai acontecer? De novo, repetimos aqui, vai ter esse primer, esse primer, esse primer. Essa fita, ela continua sendo sintetizada de forma contínua, enquanto essa fita aqui de baixo, de novo, vai ter que se instalar outro primer aqui. Essa já está sintetizada, essa também, essa daqui está sendo sintetizada. Então, devido a essa característica, né, de síntese, de replicação das duas fitas do DNA ser diferente, elas recebem nomes diferentes também. Essa fita que está sendo duplicada aqui, de forma contínua, é chamada de fita ou cadeia adiantada. Adiantada. Ou também chamada de cadeia contínua. Enquanto que essa outra cadeia aqui, que está sendo duplicada em fragmentos, ela é chamada de cadeia atrasada. Por quê? Demora um pouco mais para sintetizar ela, né? Porque é necessário todo esse movimento de proteínas, acoplamento, ligação, desligamento, para ela ser sintetizada. Então, ela é chamada de cadeia atrasada. Ou descontínua. Pode ser? Pode ser.
Alguns lugares chamam também de semidescontínua. Depende, então, do autor, tá? Descontínua. E esses fragmentos aqui, ó, de DNA que se formam, também tem um nome, que são os fragmentos de Okazaki. Cada fragmento de DNA desse, então, é chamado de fragmento de Okazaki. Deu para entender, gente, o que são essas cadeias contínuas e descontínuas, por que elas se formam? Parece um portal, parece mesmo. Como assim? De onde que sai? Ele é uma grande enzima, né? Da mesma forma que a gente tinha um ribossomo, que fazia a leitura do RNA mensageiro e trazia os RNAs transportadores, aqui a gente está fazendo a replicação do DNA lá dentro do núcleo, né? E o núcleo tem vários nucleotídeos soltos lá dentro. Então, da mesma forma que o ribossomo atraía o RNA transportador, a DNA polimerase, ela tem regiões dentro dela onde ela atrai os nucleotídeos. E aí, de acordo com o pareamento, isso, ela vai pareando, né, fazendo pareamento, de acordo com a informação que está nessa fita aqui. Tá? Eles entram por aqui e saem para cá. Isso, exatamente, montadinhos já. Deu para entender que é pareamento aqui, né? É isso eu não falei também, mas é o pareamento de nucleotídeos. Então, se a gente tiver... Se a gente tem nesse lado da fita aqui, A, T, C, G, G. Aqui do outro lado, na fita que está sendo pareada, sintetizada, a gente vai ter isso. E assim vai. E onde que estão esses nucleotídeos? Estão soltos por aqui. No núcleo. Aí eles sofrem atração química para essa região. E aí a DNA polimerase vai sintetizando. A gente às vezes não imagina, né, como é dentro de uma célula. Mas imagine uma sopa cheia de moléculas, de nutrientes, de enzimas. E aí as coisas vão... É bem bizarro, né? Eu sei, parece muito mentira, mas é essa a verdade, tá? Acredite se quiser. É isso que vai acontecendo. Tudo bem? Tem um vídeo no... Vocês chegaram a ver algum vídeo no YouTube? Não, tem um vídeo. Exatamente. Mas umas animações, né? Uhum. Deixa eu ver se vai abrir rápido aqui para mostrar para vocês. É uma sombra, né? Negócio. Ah, que legal. Aquela imagem que tem também nos meus slides ali dos poliribossomos, quando a gente estava estudando síntese de proteína, aquela lá também é de microscopia eletrônica. Aí é o DNA, quer dizer, o RNA, né? Isso. Essa daqui.
Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de... DNA é uma molécula constituída por duas cadeias, entrelaçadas na forma de uma dupla hélice. Cada cadeia é composta por uma sequência de 4 bases, representadas pelas letras A, C, G e T. As duas fitas são complementares. Isto significa que sempre que um T em uma cadeia, haverá um A na cadeia oposta, e onde há um C, haverá um G na outra cadeia. Cada fita tem uma extremidade 5 e uma 3. As duas fitas são lidas em direções opostas. Isto determina como cada fita do DNA é replicada. A primeira etapa na replicação do DNA é de separar as duas cadeias. Esta abertura é feita por uma enzima chamada helicase e resulta na formação de uma forquilha de replicação. Cada cadeia separada serve de molde para criar uma nova fita de DNA. Uma enzima chamada primase começa o processo. Esta enzima adiciona um pequeno pedaço de RNA, chamado um primer iniciador. Isto marca o ponto de partida para a construção da nova cadeia de DNA. Uma enzima chamada DNA polimerase se liga ao primeiro e construirá a nova fita de DNA. DNA polimerase só pode adicionar bases de DNA em uma direção, da extremidade 5 para 3. Uma das novas cadeiras de DNA, a fita loading, é feita continuamente. DNA polimerase adiciona bases, uma a uma na direção de 5 para 3. A outra cadeia, a fita lagging, não pode ser feita de maneira contínua, porque ela é lida na direção oposta. A DNA polimerase pode, portanto, apenas fazer esta cadeia em uma série de pequenos pedaços, designados fragmentos de Okazaki. Cada fragmento é iniciado com um primeiro de RNA. A DNA polimerase, em seguida, adiciona algumas bases de DNA na direção de 5 para 3. O primeiro seguinte é então adicionado mais à frente da fita lagging. Um outro fragmento de Okazaki é então feito e o processo se repete. Assim que o novo DNA foi feito, a enzima isonuclease remove todos os primeiros de RNA de ambas as fitas de DNA. Outra enzima DNA polimerase, em seguida, preenche as lacunas que são deixadas para trás com DNA. Finalmente, a enzima DNA ligase une os fragmentos de DNA de ambas as cadeiras para formar uma dupla fita contínua. A replicação do DNA é descrita como semi-conservativa, porque cada molécula do DNA é constituída por uma cadeia antiga e conservada, e por uma nova. Vira e se inscreva no canal para muito aprender. Obrigado por assistir. Eles estão dispersos ali no núcleo e aí eles vão sendo recrutados para participar da síntese do DNA. Bem bom esse vídeo, né? Então, tá bom. Daí, gente, porque aqui é só um texto que está falando, descrito, então, como ocorre a síntese do DNA. E aí tem uma aplicação.
desse conhecimento, né? Por que é importante a gente conhecer a replicação do DNA e tantos detalhes a respeito desse processo? Porque tem um exame que a gente pode solicitar para diagnosticar a doença dos animais que se chama PCR. Já ouviram falar, né? A gente está fazendo PCR para diagnosticar COVID, por exemplo, né? O que significa PCR? PCR significa reação em cadeia da polimerase. Reação em cadeia da polimerase. Uhum, é isso aí. Você resumiu? Você sabe explicar, então, como que corre? Ai, puxa aí da memória, vai. Se você exercitar sua memória, nesse momento, você vai fixar mais o conteúdo. Pense assim. Ah, tá bom. Então, olha lá, reação em cadeia da polimerase. O que vai acontecer nessa reação? Amplificação do material genético. Ou seja, replicação do material genético. É isso que vai acontecer. Mas vai acontecer se tiver na amostra que você está utilizando material genético daquele agente patogênico que você está buscando. Então, vamos partir de uma situação hipotética. A gente está lá, sei lá, na suinocultura, na peste suína. A gente está lá numa granja. Né? A gente tá. Uhum. Isso aí. Então, a gente está lá numa granja de suíno e, de repente, os suínos estão apresentando sinais clínicos da peste suína. Aí a gente quer ter certeza se é mesmo isso. O que a gente faz? A gente vai coletar amostra dos porquinhos. Coletar amostra de quê? De plasma, né? Coleta o sangue deles. Exatamente, a extração do DNA. Perfeito, isso daí. Então, a gente... Sim, isso aí. Tá certo. Aí você está indo, aí você tá indo na epidemiologia, né? Como chegar no diagnóstico? Então, primeira forma de diagnóstico é o diagnóstico clínico. Depois, o clínico, né? Ou histoquímica, imunofluorescência. Nossa, e aqui tem um universo que se chama uma disciplina, que é chamada de diagnóstico laboratorial ou patologia clínica. Isso, patologia clínica. Isso aqui é uma disciplina que vocês vão ter mais adiante. Eu amo essa disciplina. É muito legal, porque é como são realizados os testes laboratoriais para diagnosticar as doenças. E daí, dentre esses testes laboratoriais, vocês podem solicitar PCR. E aí, tá, beleza, o que a gente vai fazer para realizar um PCR? Então, a gente vai coletar uma amostra, por exemplo, sangue. Aí, desse sangue, a gente pode extrair o plasma ou utilizar o sangue total, depende, cada caso vai ser um caso. O que a gente vai fazer com essa amostra? Segundo passo que a Aline falou ali.
extração do DNA. Por uma técnica um pouco mais refinada, né, gente, do que aquela que a gente fez na sala, mas o princípio é semelhante. A gente vai precisar misturar as células com uma solução detergente, vai precisar fazer uma solução com sal para isolar eletricamente os grupamentos fosfato, vai misturar com álcool para poder separar o DNA. Quando a gente usa amostras assim de sangue, a quantidade de DNA é mínima, tá? Às vezes a gente não vai olhar lá no potinho, a gente não vai no Eppendorf, onde se realiza essa extração, você não vai ver nada, mas você vai acreditar que ali dentro tem DNA, tá? Você não vai deixar isso evaporando e tudo, no final sobra quase nada. Bom, extraiu o DNA. Depois que você extraiu o DNA, me digam, a gente coletou sangue desse animal aqui. O que vocês esperam, ou de quais espécies vocês esperam que tenha DNA nessa amostra? Se a gente está coletando sangue do porco, vai ter DNA do porco, certo? Então, por exemplo, vai ter DNA do porco. Se a gente está coletando sangue, é uma amostra mais limpa, não é contaminada. Mas, se ele está com alguma infecção viral, a gente vai ter lá o vírus, DNA, ou RNA, eu não sei, tá? Admito para vocês que eu não sei se é DNA ou RNA, do vírus RNA, né? Do vírus, né? Suis scrofa. Peste suíça. Peste suína. Peste suíça é ótimo. Porque é uma amostra de sangue, né? O sangue ele não é contaminado, então a gente vai ter pouco realmente material genético diferente lá dentro. Agora, por exemplo, só para a gente pensar aqui um pouquinho. Se a gente pega lá suave de nasofaringe para fazer o teste do Covid. Aquele negócio, aquele cotonete que eles colocam lá chama suave, ou cotonete, enfim, mas o termo técnico é suave. Suave. Nasofaringe é aquela porção lá perto do cérebro onde eles colocam aquele cotonete, tá? Aquele lugar é a sua nasofaringe, tá? A região da nasofaringe, ela é muito mais contaminada. Então, quando a gente for fazer a extração do DNA da amostra de nasofaringe, porque isso é feito também, a gente vai ter aqui DNA de quem? Da pessoa. Se a pessoa estiver com o vírus, do vírus. E de um monte de bactérias, além de outros vírus que estão presentes naturalmente na nossa nasofaringe, na cavidade oral. Vai ter mais um monte. DNA de diversos micro-organismos. Micro-organismos. Agora, o PCR, ele é um exame altamente sensível. O que significa ser um teste com sensibilidade alta? Significa que ele consegue, é um exame que consegue identificar com muita precisão o material genético que você quer encontrar lá dentro. Ele é altamente sensível. Por exemplo, um teste de baixa sensibilidade é um teste que pode dar muito falso negativo. O que é o falso negativo? É a pessoa que tem a doença, mas não é identificado no teste. Isso é um teste de baixa sensibilidade. Ele dá muito falso negativo. Esse é um teste de alta sensibilidade. Então, ele tem baixo índice e por exame de sangue. Exatamente isso. Qual que é mais sensível?
ou de sangue. Exatamente. Você fez swab da nasofaringe e deu negativo. Então, esse teste está muito estranho, tá? Porque logo que saíram os primeiros estudos, quando estava aquele, nossa, boom de informações e discussões na internet, né, a respeito do Covid, esse teste estava dando 40% de 60% de falso negativo. 60% de falso negativo. Pessoas que estavam internadas, intubadas com sinal clínico, enfim, estava lá internado com sinal respiratório, o exame, lembra que eles estavam fazendo aquelas tomografias de pulmão que aparecia com uma característica de vidro opaco, né, como eles estavam descrevendo? Então, a pessoa estava com todos os sinais certinho, entubada tudo, fazia o swab e dava negativo. Então, esse teste aqui, ele ficou bem assim, embora ele tenha essa característica na maioria das vezes, por algum motivo, isso aqui não estava funcionando muito bem mesmo, tá? Bom, então, teoricamente, é um teste de baixo índice de falso negativo. Ele identifica muito bem as amostras que contêm aquele agente patogênico que a gente está procurando. Mas tá bom, vamos lá. Como que continua, então, isso daqui? Então, a gente tem DNA de várias espécies extraído. Tá tudo no mesmo tubinho. Mas eu quero identificar se nessa amostra de sangue, se no meu corpo tem a peste suína. O que eu vou fazer? Lembra que eu passei para vocês aquele site que tem a descrição dos aminoácidos que formam a proteína? Nesse mesmo site, tem um outro lugar lá dentro dele que você consegue buscar a sequência de nucleotídeos que compõem o material genético dos organismos que vocês quiserem estudar, das proteínas que vocês quiserem estudar. Então, já tem lá no site a descrição do material genético, do genoma do COVID. E já tem, inclusive, separado, essa é a sequência de nucleotídeos da proteína da membrana plasmática, a proteína spike, a proteína não sei o que lá, a proteína aqui do capsídeo, a proteína do... Enfim. A gente entra no site e a gente vê lá. Então, eu quero pegar o material, a sequência de nucleotídeos do DNA do vírus da peste suína. Aí você entra lá e você identifica isso daí. Vamos imaginar por enquanto que é DNA para ficar mais fácil a explicação. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que faz quando é RNA. Vou deixar aqui DNA por enquanto. Beleza, entrei lá e identifiquei. Aí o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Tendo a sequência de nucleotídeos do genoma do vírus, eu vou pegar uma determinada sequência e vou mandar essa sequência para uma empresa. E vou pedir para essa empresa de biotecnologia sintetizar, empresa de biotecnologia. Para essa empresa sintetizar o primer. A empresa vai sintetizar um primer para mim que vai ligar especificamente nessa sequência de DNA, que é a sequência de DNA do vírus. Beleza, fiz isso. Tem um primer e tenho a amostra de DNA. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer o PCR de fato. Agora sim, vou realizar o PCR. O que eu faço? Deixa eu passar aqui os slides para mostrar para vocês. Componentes da reação do PCR. Então, eu preciso da sequência alvo, a amostra de DNA, o RNA extraída, que a gente já vai ver. O primer, o par de primers, porque é um primer que vai ligar na fita contínua e outro vai ligar na fita descontínua.
As enzimas, no caso a DNA polimerase, a gente já vai falar sobre isso daqui. Os nucleotídeos, porque lembrem-se, é uma reação de polimerização de DNA, de amplificação do DNA, de replicação de DNA. Então, a gente precisa colocar nucleotídeos ali para o DNA poder ser sintetizado. Vou misturar tudo isso aqui dentro, ó. Tubo de PCR. Vou misturar os nucleotídeos, os primers, a amostra de DNA, a DNA polimerase e uma solução tampão. Tudo aqui dentro. E vou pegar esse tubinho com tudo isso dentro e vou colocar dentro desse equipamento. Esse equipamento é chamado de termociclador. O que o termociclador faz? Ciclos em que ele vai alterar a temperatura da amostra. Termociclador. Ciclos de temperatura, de variação de temperatura. Por que isso? O DNA, ele tem uma capacidade muito grande de resistir a altas temperaturas. Não é uma molécula que se desfaz. Por exemplo, se a gente pega gordura e aquece a gordura, ela se desfaz, a gente modifica o formato, a estrutura dos lipídios. Se a gente pega o DNA e aquece ele, a fita de DNA não se desfaz. O que a gente consegue desfazer são as pontes de hidrogênio. Então, quando a gente aquece o DNA, o termociclador aqueceu o DNA até 96 graus. O que acontece com o DNA? A desnaturação dele. O que é a desnaturação do DNA? É a separação da dupla fita. Aí depois, olha o que vai acontecer. O termociclador diminui um pouco a temperatura para que ocorra o anelamento dos primers. O primer vai se ligar aqui e o outro primer lá. Depois, o que vai acontecer? Aquece um pouquinho mais para ocorrer a extensão dos primers. A DNA polimerase se liga aqui e amplifica o material genético. E aí a gente tem o material genético sendo replicado. Isso vai acontecer várias vezes. Várias vezes. Vejam, repete-se entre 25 a 35 vezes toda essa sequência aqui de novo. E o que vai acontecendo? No tubinho, naquele Eppendorf ali, onde a reação química está acontecendo, aqui. Então, ó, o que vai acontecendo nesse tubinho aqui? A densidade da amostra vai aumentar. Essa é uma das formas, tem vários tipos de PCR. Bom, a gente colocou o tubinho aqui dentro desse equipamento. Ó, tem vários furinhos aqui, tá vendo? Dentro de cada um desses furinhos tem uma amostra. E o que acontece? Através desses furinhos passa uma luz. E tem um detector dessa luz. Então, quando a gente tem todos esses reagentes químicos em solução, ou seja, eles estão diluídos, a gente tem uma determinada densidade ótica desse tubinho. Ou seja, pega o tubinho, passa uma luz através dele, uma quantidade de luz vai passar através desse tubo e outra quantidade vai ficar retida, né? Então, a quantidade de luz que incide é maior do que a quantidade de luz que a gente encontra do outro lado, né? É como a luz passando por um anteparo. Se eu tiver um papel branco como anteparo e um papel preto, e eu projetar uma luz através dos dois, em qual deles a luz vai passar em maior quantidade? O papel branco, né? Por quê? Porque a cor do papel branco, logo a densidade dele é menor do que a do papel preto, que absorve maior quantidade de luz. Aqui na reação química, o que vai acontecendo é, conforme o DNA vai sendo replicado, a quantidade de matéria densa, a quantidade de DNA dupla fita presente lá dentro vai aumentando. Isso vai aumentando a densidade da amostra. Então, a quantidade de luz que passa através do tubo vai diminuindo
se houver replicação do material genético. Faz sentido? Deu para entender isso daí? Mais ou menos. Então, pensa comigo, ó. Tenho tudo em solução primeiro. Aí começaram os ciclos do termociclador. Vamos imaginar que o material genético está se replicando lá dentro. Beleza, o que vai acontecendo? A síntese de fitas de DNA. Acontece que a fita de DNA ela é mais densa do que os reagentes em solução. O que vai acontecendo? A luz, a quantidade de luz que passa através do tubo começa a diminuir, mostrando que a densidade da amostra está aumentando, devido à síntese de DNA que está acontecendo ali. Então, a quantidade de luz que passa é menor do que a quantidade de luz que passava quando todas as moléculas estavam diluídas. Tá indo. Tá indo. Daqui a pouquinho vai. Então, o que vai acontecer? Esse equipamento, ele detecta para gente se está havendo amplificação do material genético ou não. Tá? Isso. Exatamente isso. Tá? Então, se tiver o quê, né? Se tiver o material genético do vírus ali. Porque a gente está usando um primer que é específico contra o material genético do vírus. Só vai ter amplificação do material genético e aumento da densidade da amostra se tiver vírus na amostra, DNA do vírus. Já tem o primer pronto. Já coloca lá dentro. Isso. Mas vocês fizeram o teste que leva 15 minutos para sair o resultado ou o teste que leva 2 dias? Né? Eu também demorei. Uhum. Fazer a reação ali. Uhum. Por quê? Porque agora eles estão usando um outro tipo de teste. Esse teste de farmácia, que demora 15 minutos para sair, é o teste rápido, que é diferente desse daqui. Não é o PCR. Tá? É diferente desse daqui. Esse daqui ele leva 1 semana, 2 dias, pelo menos, para... fazer o fluxo, né? Exatamente. Isso aí. Tá? Deu para entender, gente, o princípio do PCR? Então, questões aqui que vocês podem pensar. Por que existe essa variação de temperatura, né? Para que ocorra o desnaturamento do DNA, que nesse caso cai um pouco a temperatura para ocorrer o anelamento do primer. Agora, vejam a temperatura de funcionamento da DNA polimerase. Essa DNA polimerase funciona a uma temperatura de 72 graus. A nossa DNA polimerase funciona nessa temperatura aí? Não. Vocês devem ter visto, não sei, em bioquímica, que as proteínas... Esperar um pouquinho o caminhão passar? Vocês devem ter visto que as proteínas, elas sofrem desnaturação. Vocês viram isso? Quais são os fatores que desnaturam uma proteína? Temperatura, pH. Por exemplo, testes em casa. Se eu pegar o ovo, tá líquido, né? A clara dele tá líquida. Se eu colocar o ovo na frigideira, vai aquecer, né? E ligar o fogo, obviamente. Vai aquecer e a proteína que forma a clara do ovo, ela vai mudar seu estado. Vai passar de líquido para um estado sólido.
porque essa proteína desnaturou. Quando a gente come uma maçã, eu como a maçã, eu comi metade da maçã, deixei lá a outra metade. O que vai acontecer com a maçã? Vai pretear. Por que vai pretear? Porque tem uma enzima que vai fazer a oxidação. A enzima da maçã oxida os açúcares dela em contato com o oxigênio. Uma forma da gente preservar a maçã é fazer o quê? Não, mesmo que você congele, ela vai oxidar, vai ficar preta. Passa limão em cima dela. O que o limão faz? Modifica o pH da superfície, mata a enzima da maçã que faz a oxidação da maçã, e aí a maçã não vai oxidar. Ela vai ficar branquinha, porque você matou. Dá uma lavadinha. Ah, nem precisa, né? Só passa o limãozinho ali, ó, pronto. Depois come a maçã temperada com limão. Tá? Então, porque são alguns dos fatores. Isso. Verdade. Isso. Mas aí você, né, tira bem o ar ali, ele funciona. Por um tempo funciona, depois começa, né? Hã? Você... Não sei, tem que ver certinho. Deve ser mecanismo de absorção dela. Isso. Deve ter alguma coisa a ver com a absorção dela. Nesse caso é temperatura, variação de pH, tá? Para fazer a desnaturação da proteína. Então, vejam, a DNA polimerase, ela é uma proteína. A nossa DNA polimerase funciona a uma temperatura de 38, temperatura interna, né? 38 graus Celsius, temperatura interna, né? Se a gente pegar a nossa DNA polimerase e colocar nessa reação química, ela vai funcionar a essa temperatura aqui? Não. Ela já vai ter desnaturado há muito tempo. Já não vai estar mais funcionando. Então, da onde que vem uma DNA polimerase que consegue funcionar a 72 graus Celsius? Não, o vírus da DNA polimerase, que seja, do vírus funciona a que temperatura? O vírus não está dentro do corpo dos animais? Igual. Foram descobertos micro-organismos, bactérias, fungos, que vivem, sabe naqueles geysers? Sabe aqueles negócios que ficam perto das águas quentes, e que daí eles explodem e sai água, vapor de água super quente para a superfície? Então, aquilo ali, tem lugares, né, que tem um monte daquilo ali. Os pesquisadores foram lá ver se cresciam micro-organismos na boca daqueles geysers ali. Não sei se é geyser, geyser, como fala aquilo, acho que é geyser. Geyser, oh meu Deus. Geyser. Então, aquela água que sai dali, quente, foram ver se tinha micro-organismos ali. E tem micro-organismos que crescem ali. Se esses micro-organismos sobrevivem a alta temperatura, as proteínas deles funcionam em alta temperatura. Danado. Mas ele sobrevive, né? Mas ele não está se replicando, né? Para ele se replicar, ele tem que entrar na célula do animal, né? E daí na célula do animal que ele vai sofrer a replicação, porque tem a DNA polimerase que funciona a 38 graus. Tá? Deu para entender, então? Os pesquisadores foram lá e encontraram uma DNA polimerase que funciona a 72 graus. E foi tirada desses micro-organismos que são os geysers. Tudo bem? E aí é ela que está aqui. Aí, então, essa temperatura, então, ela faz. É isso que eu queria falar para vocês. Essa enzima, então, ela provém desse tipo. Essas enzimas, né? Essa enzima provém, então, desse tipo de micro-organismo que contém, que sobrevive em altas temperaturas. Tá? Isso é um detalhe que a gente tem que falar a respeito do PCR. Aplicações do PCR, então. Diagnóstico de doenças, medicina forense, coisas que a gente já sabe, né? Controle de qualidade industrial. Então, tem muitas carnes dos abatedouros que são separadas de tempo em tempo.
que é feito com essas carnes? Estudos de contaminação, para saber o nível de contaminação desses alimentos, né? Salmonela, outras bactérias, Escherichia coli, etc. e tal. Tem uma certa quantidade que pode estar presente nos alimentos que a gente consome. Então, é feito essas análises para ver como está o nível de contaminação. Paleontologia, né, para identificar os animais que são encontrados aí, fósseis de animais que são encontrados. Tá? Mas a gente tem alguns micro-organismos, como é o caso aqui, ó, da peste suína, que ele é um vírus RNA. E aí o que acontece? O vírus RNA, o RNA do vírus, na verdade, ele precisa ser primeiro transformado em DNA para então a molécula de DNA que foi sintetizada a partir desse RNA, aí sim funcionar e ser sintetizado e amplificado. Aí existe um teste diferente, na verdade é uma adaptação do PCR, que é feita quando a gente tem material genético de RNA, que é o chamado RT-PCR. RT-PCR. Da onde vem esse RT? Então, é o RT-PCR. Então, realizado em amostras nas quais busca-se material genético, busca-se RNA do agente patogênico, por exemplo. Né? Isso. Transcriptase reversa. Não, é transcriptase reversa. Transcriptase é o nome da enzima que faz a transcrição reversa. Isso. O ato que ela faz é a transcrição reversa. O que é a mesma transcrição? Antes. Antes de se você. Então, isso é a transcrição. Isso é a transcrição. E a transcrição reversa? Ah, tá, mas isso não quer dizer nada, né? Ah, tá. A gente só tem que melhorar as mímicas, então, Aline. Isso é a transcrição reversa. Tudo bem? E quem faz a transcrição reversa é uma enzima chamada transcriptase reversa. Transcriptase, transcrito, reverso, porque é o contrário. Tá? Então, o que vai acontecer no RT-PCR? Tem que tomar cuidado também quando vocês estiverem lendo esses textos que falam RT-PCR, porque isso aqui também pode significar um outro tipo de PCR, que é o PCR real-time, que é uma tecnologia mais nova ainda, real-time PCR. Então, tem outro tipo que também chama RT. Em tempo real. Em tempo real. Ele é mais rápido. Usa imunofluorescência. É diferente desse daqui, que usa densidade também. Então, como que acontece o RT-PCR? No primeiro ciclo de replicação, tem uma enzima que vai estar misturada na solução, que é a transcriptase reversa. A transcriptase reversa, ela vai
procurar dentro da amostra se existe RNA. Existindo RNA, e o primer específico, vai ser adicionado um primer aqui também, mais transcriptase reversa. Existindo RNA, ela vai sintetizar DNA a partir desse RNA. E aí sim, vão ser adicionados novos reagentes nessa reação, outros tipos de nucleotídeos, que aqui a gente tem uracila, né? Aqui a gente vai ter a timina. Vão ser adicionados outros nucleotídeos, a DNA polimerase. E aí sim vai acontecer o PCR da forma convencional, como a gente acabou de descrever. Tem um processo de eliminação desses nucleotídeos aqui, que ficam remanescentes na solução. Então, tem uma etapa intermediária entre a transcrição reversa e o PCR, que vai desnaturar tudo que está aqui para serem adicionados esses novos elementos para que a fita seja sintetizada. De DNA daí. Uhum. Doido, né? Beleza? Então, a gente tem esses dois tipos aí. E tem muitos tipos de PCR. Muitos. Esses são só aí 2 tipos que a gente descreveu aqui. Tudo bem? Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Tudo. Beleza. Então, bora lá, gente. Daí, o que a gente vai conversar hoje, na aula de hoje? Qual que é o tópico da aula de hoje? O tópico da aula de hoje é divisão celular. A gente vê, o que a gente já falou sobre metabolismo do DNA? Nós estudamos 2 processos que ocorrem com o DNA, né? Um é a síntese das proteínas e o outro é a replicação do DNA. Então, quando a gente vê lá o ciclo celular, a gente identifica 2 fases, uma fase que é chamada de intérfase e a outra fase que é chamada de divisão celular. Na fase de intérfase, há intensa síntese de proteínas e é a fase em que há a duplicação do DNA, a replicação do DNA. Então, tem síntese de proteínas nas fases de crescimento, G1 e G2, e aqui a replicação do DNA na fase S. Tudo bem? Beleza. Agora, a gente vai entrar nessa outra fase aqui, que é chamada de divisão celular. A divisão celular, ela pode ser de 2 tipos. Quais são os 2 tipos de divisão celular que existem no corpo? Isso. Então, divisão celular. Existem 2 tipos. Mitose e meiose. A gente já falou sobre o objetivo de cada um desses tipos de divisão celular, né? Qual é o objetivo da mitose? Ela material genético. Essa é mitose. Mitose. Aos. Falou? Isso. É isso, tá? No nosso corpo, só ocorre meiose, no caso das mulheres, nos ovários. Único, exclusivamente.
Nos homens, o único lugar, nos testículos. O objetivo é dar origem aos gametas. Só. Não tem nenhuma outra parte do nosso corpo que ocorre meiose. A replicação celular ocorre mitose. Tá? Quando a gente está falando de replicação celular, por exemplo, quando a gente vai fazer regeneração de um tecido no nosso corpo. Sei lá, se sofreu uma escoriação, tem uma ferida de pele. Não vai reconstituir aquele tecido? Reconstitui o tecido por mitose. As células estão, a célula mãe se divide formando duas células iguais à célula mãe. Duas células filhas iguais à célula mãe. Isso é mitose. E meiose, única e exclusivamente nos mamíferos para síntese dos gametas. Beleza? Então, esse é o objetivo desses tipos de divisão celular. Então, ó, uma sequência... Como que ocorre a divisão celular? Ela vai ocorrer como uma sequência de eventos ordenados, durante os quais a célula se divide em duas. Ou mais células, depende se a gente está falando de mitose ou meiose. Compreende as fases mitose e citocinese, meiose e duas citocineses. A questão importante dessa etapa é separar corretamente as cromossomos. Tá, o que é citocinese? Então, quando a gente tem mitose, nós temos uma célula mãe, que tem, sei lá, vamos colocar aqui, 46 cromossomos. Essa célula mãe, ela vai passar por eventos da mitose. E aí ela vai formar duas células filhas dentro. Isso, exatamente. Que era do embrião, né? Duas células filhas contendo 46 cromossomos. Uhum. Isso é o que acontece no embrião, é a mitose. Então, é uma célula mãe que está dando origem a duas células filhas. Daí, depois, duas células filhas vão se duplicar 4 células. 4, 8, e aí vai. E aí? Exatamente isso. Tá? Mas o que é a citocinese? Citocinese. A gente não tem na intérfase, tem a duplicação do material genético, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter um momento durante a divisão celular que essas células que estão se formando, elas vão ter mais ou menos esse aspecto aqui, ó. Aqui a gente tem o núcleo dessa célula e aqui a gente tem o núcleo dessa célula. Mas elas ainda estão unidas pelo citoplasma da célula mãe. Citocinese é a divisão desse citoplasma também. Tá? Então, ocorre aqui, ó. Isso aqui vai sofrendo um afunilamento até que as duas células se dividem. E aí formam duas células filhas. Então, citocinese é a divisão do citoplasma e da membrana plasmática entre as duas células que estão se formando. Tudo bem? Todos os eventos que vêm antes aqui, ó, durante a mitose, são eventos que ocorrem no núcleo ou com o material genético da célula. Vocês já ouviram falar nesses eventos? São fases da mitose que se chamam prófase, metáfase. Não. A diáfise está onde? E veja que é fase. É,
É metáfise. Eu também confundo, tá? Às vezes eu falo metáfise, mas é metáfase. Qual que é a próxima? Anáfase. E a última? Telófase. Tem uma frase que a gente usa para decorar essa sequência de eventos. Uhum. Prometa. Prometa, Ana, telefonar. Prometa, Ana, telefonar. Que daí fica a sequência certinho, ó. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Em algum momento. Nunca tinha ouvido? Já, né? Lá do cursinho, isso. É. Então, se em algum momento da sua vida você esquecer a sequência de eventos da divisão celular, lembre-se da nossa querida Ana e lembre-se de pedir para ela. Prometa, Ana, telefonar. Aí pronto, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá? Prometa, Ana, telefonar. Opa, telefonar. Tel, Ana, prometa. Tudo bem? Então, isso é a mitose. E a meiose? A meiose, ela é um pouco diferente. Por que que ela é um pouco diferente? Porque é assim, ó. Na meiose. Eu coloquei ali, célula mãe. Célula mãe. Que contém lá os seus 46 cromossomos. O que que vai acontecer? Duas sequências de prófase, metáfase, anáfase e telófase em sequência. 1 e 2. Na primeira fase, isso aqui é chamada de meiose 1. Vai acontecer a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Vão se formar, depois de tudo isso daqui, duas células filhas. Vai ter uma citocinese aqui. No final. Vão se formar duas células filhas. Qual é a quantidade de cromossomos que tem dentro dessas células filhas? Diminuiu pela metade aqui. 20, se tinha 46, vai ter 23. 23 cromossomos. Isso. Aí o que que vai acontecer na próxima etapa? Tem mais um evento aqui, que é chamado de meiose 2. De novo, vai acontecer tudo isso aqui de novo, ó. Prófase. Só que agora é chamada prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E a citocinese. No final da meiose 2, o que que vai acontecer? Essas duas células, elas vão se dividir também. Cada célula dessa vai formar 4 células. E o que que tem dentro do material genético dessas células? Quantos cromossomos? 23.
23 cromossomos. Mas o que que acontece? Lembra que vocês montaram um cariótipo? E vocês montaram um par de cromossomos, não foi? Sempre assim, né? Colocando par. Aquele par de cromossomos chama-se par de cromossomos homólogos. Então, por exemplo, se a gente pegar lá o primeiro par de cromossomos, né? Primeiro detalhe, isso aqui é material genético duplicado, certo? A mesma informação genética que está aqui, está nessa outra cromática. Então, as cromátides irmãs têm a mesma composição genética. Tá? E por que a gente tem um par de cromossomos? Porque esse cromossomo veio da mãe e esse cromossomo veio do pai. Tudo bem? Então, isso aqui foi o que formou a gente. Então, para a gente formar uma outra pessoa, a gente precisa separar o nosso material genético. Nesse momento aqui, quando essa célula-mãe está com seus 46 cromossomos e ela vai fazer a meiose 1, ela está com o par de cromossomos homólogos unidos, todos eles, certo? E duplicados. Após a primeira meiose, ela é chamada de reducional. O que que acontece? Cada par de cromossomos homólogos se separa. Então, se aqui eu tenho os dois pares unidos, aqui eu vou ter um par de cromossomo de todos eles. Um par veio para essa célula e o outro par para essa célula. Aí, o que que acontece na meiose 2? Na meiose 2, as cromátides irmãs são separadas. Então, uma cromátide vai para uma célula e a outra cromátide para outra célula. Então, essa cromátide vai ficar com essa célula, a outra cromátide com essa daqui. A mesma coisa aqui. Deu para entender? Depois disso, não. Esses aqui são os nossos gametas. Esses são os gametas. Tanto masculino quanto feminino. Tudo bem? E aí, o que que vai acontecer? Quando esse gameta, por exemplo, se ele for um gameta masculino, se for um gameta masculino, o gameta masculino carregando uma cromátide, ele vai sofrer fusão com o gameta feminino. O gameta feminino tem a outra cromátide, não tem? Do cromossomo homólogo. Tem a outra cromátide daquele par de cromossomo homólogo. Esse aqui veio do gameta masculino e esse aqui veio do gameta feminino. Aí a gente reconstitui os 46 pares de cromossomos. Só que aqui eles não estão duplicados. Isso aqui são os cromossomos duplicados. Mas é a mesma coisa. Deu para entender? Mais ou menos. A gente vai explicar mais sobre isso aí nas imagens. Vou ver o que o pessoal está falando ali no chat. Ui. O que foi, Ana? A Ana dando risada. Ah, do Prometa a Ana telefonar. Querem tirar foto desse quadro? Acho que esse quadro vale a pena tirar para mandar para o pessoal de casa. Os outros estavam tudo bagunçado mesmo. Então, ó. O que é a mitose? Mitose. A célula-mãe vai originar duas células filhas com igual quantidade de material genético. 46 cromossomos, 46 cromossomos. Só que aqui a gente tinha o par de cromossomos duplicado, aí a gente separou as cromátides aqui. Veio uma cromátide para cá, dos dois cromossomos, e a outra para cá. Tudo bem? Aqui a gente faz a separação das cromátides. Aqui, né? Nesse momento aqui, nos eventos aqui da mitose, a gente faz a separação das cromátides irmãs.
Cromátides para cá e cromátides para lá. Tá? Então, essas células aqui têm essas cromátides. Beleza. Objetivo: aumentar o número de células, fazer proliferação celular. Então, por exemplo, quando a gente tem uma escoriação, a gente precisa proliferar células para reconstituir o tecido. Então, é fazer aumento do número de células, proliferação celular. Qual o objetivo da mitose? Crescimento do corpo. Então, um animal que está em crescimento, uma pessoa que está em crescimento, está fazendo multiplicação celular. Está fazendo o quê? Mitose. Reposição de células mortas, regeneração de tecido. E meiose. A célula-mãe vai gerar 4 células com metade da quantidade de material genético. Objetivo: formação de gametas, ovócitos ou espermatozoides. Tá? Olha que lindo. Isso é a mitose. Ó. Eventos da mitose. Não, isso é uma outra célula. Neurônio não se multiplica, lembra? Isso daí é um fibroblasto, provavelmente. Uma célula se dividindo em 2. Ó, isso é um embrião. Isso aqui é um embrião. Fazendo a primeira divisão celular. Então, é a célula ovo fazendo a primeira divisão. Ó, isso é a célula ovo fazendo a primeira divisão. Eu não sei o que é. Isso aí parece um fibroblasto. O que é isso que está indo para um lado e para o outro ali naquela célula? Isso. Material genético. Sendo puxado das extremidades da célula. Vamos fazer um intervalinho? Vamos? Aí a gente volta daqui a pouquinho e daí a gente fala de mitose e meiose. Os eventos, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então tá bom. 15 minutos, gente, de intervalo. Agora são 9h46. Voltamos às 10. Beleza. Ó.